Hoje é dia da gente falar de Bill e Frank em comparação do jogo com a série de The Last of Us. Mudou muita coisa? Melhorou? Piorou? A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de Bill e Frank, né? The Last of Us, a série de The Last of Us apresentou muita coisa nova em relação aos jogos. Ao jogo, né, porque o Bill e Frank, eles estão no primeiro jogo. E teve muita gente reclamando, teve muita gente apoiando. E aqui esse vídeo é pra gente comparar as situações, falar um pouquinho do que mudou, do que aumentou, do que diminuiu, do que ampliou, do que apresentou, né. Então antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui, também darem uma olhadinha nas outras playlists de outros universos e também nos outros vídeos de The Last of Us. Além disso, toda semana a gente faz duas coisinhas com The Last of Us aqui, semanal. Saiu o episódio, no próprio domingo a gente assiste, grava o vídeo de primeiras impressões e já na madrugada ele é publicado. E depois, na quinta-feira, é publicado o nosso podcast do episódio, que a gente fala com mais detalhes, de mais coisas, depois que a gente já viu mais vezes, né? Então é um podcast ali de 1 hora de duração, então é sempre bom também para bater esse papo. E no próprio domingo, quando acaba o episódio, a gente abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para vocês mandarem as suas dúvidas que a gente responde durante a gravação do podcast. Bom, antes de começar a falar das semelhanças e mudanças, vamos lembrar de como as coisas aconteceram no jogo. Joel e Ellie estão indo encontrar Bill em busca de um carro, e lá eles são encurralados por infectados. Bill surge do nada para salvar o dia. Ele e Ellie têm algumas implicâncias, divertidas até, um com o outro. Joel cobra o favor no final, e eles encontram ali Frank enforcado. Bill explica que Frank é seu companheiro e que foi infectado, por isso se matou. Já na série a gente vê o Bill cheio de preparo e com uma fortaleza em meio ao mundo praticamente apocalíptico. Vemos ele ao longo dos 20 anos ali, desde o começo das infecções aí pelo fungo Cordyceps até os dias atuais. E dessa forma conhecemos Frank e o relacionamento dos dois. Aqui já é bom a gente pontuar uma coisa. Um jogo, que foi o que a Isabel falou lá no podcast, um jogo não permite que você tire um descanso para contar uma história de ritmo diferente. O jogo ele é muito dinâmico, tem que ter matança toda hora, tem que ter a história caminhando toda hora. E a série não. A série permite momentos de descanso para a gente aproveitar um pouco, assistir, tendo mais a pegada da emoção, pegada emotiva do que a pegada do medo, da tensão, da ação. Então, por serem mídias diferentes, cabe sim essa ampliação. Então o que eu falei aqui, no jogo eles contam que o Bill e o Frank tiveram um relacionamento. Na série eles mostram isso, porque no jogo eles tiveram uma vida pacata, e o jogo não cabe isso, né? O jogo ele tem que ser dinâmico toda hora, então a gente tem que conhecer o Bill ali no meio da treta, a gente tem que ir embora também e logo depois já encontrar treta de novo, ele e a Ellie tem que ter esses conflitos, mas a série pode ser diferente. Então a série não muda o Bill, ela só amplia a história deles, com algumas pequenas mudancinhas que não tem impacto nenhum no decorrer da história, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. A série também mostra como Joel e Bill se conheceram através da tese do Frank e explica o mistério do jogo, o que o Joel tinha feito pro Bill para que ele tivesse uma dívida com ele. Então no jogo, a gente vê que o Joel chega lá pro Bill e fala, ó, você me deve uma. E aí o Bill, muito puto, contrariado, arruma o carro pra eles lá e fala, ó, agora eu não te devo mais porra nenhuma, vai embora daqui. E aqui na série a gente vê o que o Joel fez pro Bill estar devendo uma, entendeu? Então, aqui que vai a parte da ampliação. No jogo a gente vê o Joel cobrando um favor do Bill e na série a gente vê qual foi esse favor. Então, quando o Bill tá lá sendo invadido, o Frank tenta ajudá-lo, ele é baleado, ele vira pro Frank e fala, liga pro Joel. O Joel muito provavelmente chegou lá, controlou a situação, já que o Bill não foi invadido. Ajudou os dois porque o Bill estava baleado, então provavelmente o Joel também trouxe remédio, trouxe as coisas ali pra curá-lo. Joel e Tess, né? E assim o Joel salvou a vida do Bill e conseguiu manter ali esse porto seguro que o Bill tinha, né? Esse safe place aí que eles construíram ali desde o comecinho da infecção. Então esse era o favor que o Joel estava cobrando no momento no jogo. Na série a gente não teve essa parte porque o Joel chega lá e o Bill já tá morto, mas isso daí também é muito... O Bill cumpriu, né? O Bill, ele realmente ficou kit com o Joel depois de tudo que ele deixou para o Joel e para a Ellie. Voltando para os acontecimentos antes das comparações finais, Bill e Frank envelheceram juntos e vemos Frank contraindo uma doença que aparentemente é autoimune, para a qual não existe cura. Eles vivem seus últimos dias e momentos juntos e Bill decide morrer ao lado de Frank. Dias depois, Joel e Ellie chegam e encontram uma carta explicando a situação. Eles pegam o carro e seguem sua viagem. Agora, bora comparar.
Primeiro, a gente tem que agradecer a adaptação por fazer algo que seria impossível no jogo, né? Que é nos dar um tempo de calmaria de uma história de inspiração. Aqui vemos o Bill, assim como grande parte das pessoas que vivem um apocalipse, que pensa apenas em sobreviver. Ele não tem um propósito. Ele tem que matar um leão por dia, ele acorda, sobrevive ali no meio do caos, comendo o que dá, fazendo o que dá, vai dormir. Acorda, sobrevive e dorme. E quando o Frank chega, o Frank dá ao Bill um propósito. Guardem essa palavra, o Frank dá ao Bill um propósito, algo que pouquíssimas pessoas têm durante um apocalipse, né? Vivendo em um mundo apocalíptico. Você quer sobreviver, você quer alongar sua vida o máximo possível por um instinto de que o humano não quer morrer, né? Mas você não tem um propósito real. Só que quando o Frank chega na vida do Bill, ele dá esse propósito ao Bill. Então, naquelas pequenas coisas, ele fala, vamos reformar as outras casas para ter um ambiente mais bonito. Vamos trocar uma arma por morango. Você tem um monte de arma aqui, não vai usar todas. Vamos trocar por morango, que vai dar essa sensação. A gente vai comer uma fruta que a gente nem lembrava mais que existia, nem lembrava a sensação. E a gente vai vendo o Bill adorando tudo isso, né? O Bill, quando ele morde o morango ali, ele lembra da sensação, ele se derrete todo. Então, enquanto a gente vê sempre em produções de apocalipse as pessoas viciadas em viver sem um propósito, The Last of Us nos apresentou um episódio onde uma pessoa dá propósito para outra no meio do caos, né? Isso é que é a coisa bonita dali. A gente vê o Bill saindo de um sobrevivente para um cara que quer ter uma vida, que pode escolher como ele quer viver, né? E que vai viver ali como se o apocalipse não tivesse acontecendo, né? Ele e o Frank reformaram as casas, encontraram pessoas novas, né? A Tess e o Joel. Se divertiram, plantaram morango, brincavam, corriam, né? Viveram uma grande história de amor. Então eles conseguiram viver em uma era onde as pessoas só estavam sobrevivendo como podem. Então a série pôde apresentar isso em uma linguagem que não é permitida no jogo, porque o jogo tem que ser dinâmico. Agora, falando do relacionamento do Bill com o Frank, ele existe nos jogos também, não sei se vocês perceberam, mas aquelas G-Magazine que a Ellie pega, ela pega do Bill. Sim, o Bill, ele é gay, isso sempre foi, não tem segredo nenhum. E quando o Joel encontra o Frank enforcado, ele fala, quem é esse cara? O Joel não conhecia o Frank, isso aí mudou também, mas também coisa que nem importa. E o Bill fala, ele era meu companheiro, e ele foi infectado e se matou. Então, umas coisas aqui mudaram um pouquinho. Na série, o Frank ficou doente, porque eles não tinham como ser infectados, eles não saíam de lá, eles eram sim muito seguros ali, porque tinha câmera, tinha muro, tinha tudo. Só que ele contraiu uma doença. E, ao invés dele se matar sem o Bill saber, ele falou pro Bill, vamos aproveitar o nosso último dia, e depois você me dá isso aqui, me mata e continua a sua vida. Só que o Bill falou, mano, a minha vida mudou quando você chegou, você me deu um propósito. Ele fala isso, você me deu um propósito, né? Eu passei a querer viver. E por isso não faz sentido sem você, então eu vou junto. Então a história ela ficou muito mais coesa, de novo. São mudanças que melhoram a coesão da coisa. Então, depois de tudo que eles viveram, não faria realmente sentido o Bill, naquela idade dele, falar, beleza, morre aí, eu vou continuar meus dias aqui sem fazer nada, sabe? Não faria sentido. Do mesmo jeito que o primeiro episódio muda a forma como o Joel e a Ellie se conhecem, o terceiro episódio muda o destino do Bill e do Frank, tá? Só que, agora vamos à parte importante. Qual que é a real importância do Bill para o Joel e para a Ellie e para a história do jogo? É dar o carro ao Joel e a Ellie, certo? A briguinha dele com a Ellie é engraçada, é divertida, mas ela faz isso com o Joel também direto, ela vai fazer isso com outros personagens também ao longo da história. A personalidade dela de ser respondona e as pessoas também são, então ela vai continuar tendo esses embates com outros personagens. Eu vi gente reclamando que o Bill no jogo ele começa salvando o Joel e a Ellie e na série não tem isso. Pô, que reclamação ridícula, cara. Que justificativa pífia que você tenta dar aí pra reclamar do episódio 3. A gente falou isso no podcast, né, que os nerdola, que são o pessoal que reclama dessas coisas por preconceito mesmo, só que não tem coragem de falar online, não tem coragem de se expor dessa forma. Que, gente, não tem o que você reclamar aqui, porque querendo ou não, a real importância do Bill pro decorrer da história do jogo é ele dar o carro para o Joel e pra Ellie, e na série ele dá o carro pro Joel e pra Ellie. Ó que beleza, não mudou nada, né? O Joel e a Ellie, eles saem de lá com o carro, só que a série amplia também a participação do Bill na história dos dois e no futuro dos dois, do Joel e da Ellie, porque além do carro, ele deixa aquela carta absurda pro Joel. O Joel lê aquilo
E agora também tem um propósito de vida. Agora o Joel também, além de sobreviver com a Ellie, ele vai, sei lá, ter mais motivação, ter mais força de vontade e querer viver. Ele quer agora alcançar... Lembra que a gente falou em outros vídeos que o Joel estava sempre negando as boas notícias, porque ele não queria ter esperança. Só que o Bill mostrou pra ele que é bom ter esperança, que ele pode sim se permitir ter esperança, e agora o Joel recuperou isso. Então, além de deixar o carro e de deixar todo o lugar ali, porque eles deixaram uma fortaleza, né? Ele fala, ó, tudo aqui é seu, tal, você sabe entrar, sabe mexer, então pode ficar com tudo. Então, se o Joel e a Ellie precisarem de um porto seguro ali, eles voltam pra esse lugar, eles ficam ali um pouco. Não só a carta, mas o banho que o Joel e a Ellie tomaram, que significa também uma renovação, um momento de paz, de limpeza ali, mudou muita coisa pros dois daqui pra frente. Agora, o Joel recuperou sim essa esperança que ele tinha perdido lá no começo, com a Sarah. O impacto do Bill e do Frank para a história do Joel e da Ellie na série aumentou em relação ao jogo. Agora, além de viver pela Tess, eles também vão carregar ali tudo o que o Bill e o Frank viveram, tudo que o Bill e o Frank ensinaram e mostraram ser possível. Também vão carregar um pouquinho disso, né? Da alegria de viver em meio a uma situação e a um país, um planeta que não tem mais essa alegria, que não cabe mais isso, né? O Joel, ele teve contato com as únicas duas pessoas que tiveram isso durante o apocalipse. Provavelmente, né, deve ter tido mais gente, mas é muito pouco, é muito raro. E o Joel teve contato com duas pessoas que conseguiram isso e, querendo ou não, ele absorve um pouquinho disso e ele vai levar isso pra ele. Além do carro, que é o que acontece no jogo, ele também dá ao Joel um novo propósito, uma renovação de autoestima, uma renovação de esperança. E por isso que sim, o episódio 3 de The Last of Us, ele explica coisas do jogo. Então, o que o Joel fez pro Bill estar devendo uma pra ele? A série explicou. Ela explica também coisas da própria série. No primeiro episódio de The Last of Us, no final ali, tá tocando uma música no rádio do Joel e a gente entende que cada década de músicas quer dizer uma coisa. E as músicas dos anos 80 são más notícias. A Ellie descobre isso no primeiro episódio. E a gente não sabia que notícia que era, quem é que tava falando com ele. E aqui a gente descobre que a má notícia era que o Bill não havia reiniciado o sistema. Então o Joel explica, a Ellie chega lá na garagem do Bill, lá no sótão, e fala, por que tá tocando essa música? E aí o Joel fala, se o Bill não reiniciar o sistema uma vez por dia, essa música ia começar a tocar. E aí a Ellie fala, anos 80. Então a gente se liga que a música dos anos 80 que tocou no rádio do Joel lá no primeiro episódio, tocou porque o Bill não reiniciou o sistema. Ou seja, no primeiro episódio foi o momento em que o Bill e o Frank morreram, né? Foi o momento que fez ali 24 horas desde a última reinicialização do sistema. Então, sei lá, dá uma semana, cerca de uma semana ali da morte dos dois, por isso que eles chegam, um pouquinho menos até. Por isso que eles chegam que a comida tá meio podre, mas nem tanto. E a resposta está nisso. Quando o Joel escuta ali uma música dos anos 80, ele sabe que são más notícias, que o Bill não reiniciou o sistema. E agora no episódio 3 a gente descobre o motivo disso tudo. A gente descobre que era o Bill que contatava ali o Joel. Então, mais um mistério revelado. Esse episódio 3 conversa com outros episódios da série, conversa com o jogo e em ambas as mídias ele amplia coisas que a gente já conhecia. Então a gente sabia que o Bill e o Frank tiveram um relacionamento, aqui a gente viu. A gente soube que o Bill devia alguma coisa pro Joel, aqui a gente viu o que era. No primeiro episódio a gente vê uma música tocando sobre más notícias, e no episódio 3 a gente descobre quais são as más notícias. Então sim, além de ser um episódio muito lindo, um episódio que traz uma mensagem muito diferente do que a gente está acostumado a ver em séries e filmes apocalípticos, o episódio 3 também contribui muito pro andar da história. Ele explica coisas passadas e prepara o Joel e a Ellie para o futuro, dando a eles esperança e motivação renovada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem para seus amigos que estão reclamando do episódio, para quem está buscando pelo em ovo aí para achar algum motivo para questionar isso daí. E também se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.